Olá, eu sou Priscila Anderson e este é o Viver Melhor aqui pelo canal Imagem TV. E você vai ver no programa de hoje um bate-papo sobre mitos e verdades da cirurgia plástica com o cirurgião Adriano Trindade. E mais, saiba da importância de consumir frutas no dia a dia e de como selecioná-las na hora da compra. E aí, gostou? Então fique comigo porque o Viver Melhor já está no ar. Para começar bem o nosso programa, vamos saber um pouco mais sobre mitos e verdades da cirurgia plástica. E hoje nossa entrevista é com o Dr. Adriano Trindade. Doutor, o inverno realmente é a melhor época para se fazer uma cirurgia plástica? Oi, Priscila, é um prazer falar com você, com o seu público. Olha só, a gente costuma dizer o seguinte, a melhor época para fazer a cirurgia plástica é a época que você se prepara, que você está com a sua vida certinha, com o seu trabalho organizado e que você se planejou para fazer a sua cirurgia. Tem que ter tempo, né? Tem que estar... Tem que ter organização. Organização. Né? Organização hoje, na vida corrida, do jeito que a gente vê, né? A mulher hoje ela é profissional, ela é mãe, ela é dona de casa, então ela tem que arrumar um tempo ali, se organizar dentro de um cronograma. Agora, historicamente, tem aquela lenda, aquele mito, né? Vamos dizer assim, que o inverno é a melhor época. Vamos considerar que o inverno é uma época mais fresca, né? É uma época que coincide o começo do inverno com o período das férias escolares, então isso facilita muitas vezes, né? E especialmente para a gente aqui que vive num calorão danado, então facilita, né, aquela recuperação no pós-operatório, o uso da cinta, o uso dos modeladores. Então criou-se um pouco esse mito, mas tem um fundinho de verdade, do vamos inverno, dizer assim, né? É menos do inverno sol ser também. melhor. Exato. E é menos risco num pós-operatório, né? A questão do sol, tem isso também. Acho que a gente não deve nem considerar assim um risco, porque quem está operado dificilmente vai para o sol, né? Vai fazer a recuperação direitinho em casa, seguindo as recomendações do médico, certinho. E dificilmente vai encarar uma praia, encarar uma piscina, né? A não ser que tenha liberação já do médico, já dependendo do tempo de pós-operatório. Para quem quer fazer uma cirurgia plástica, já está decidida, qual é o primeiro passo, doutor? O primeiro passo é escolher o profissional, né? E como que a gente faz essa escolha do profissional? Primeiro, boas referências. Né? Conhecer o profissional, conhecer alguém que já operou, saber da história, como foi feito a cirurgia, como foi a relação daquele médico, ver o resultado mesmo das cirurgias. Segundo, depois que você já definiu um profissional, verificar se esse profissional é um profissional habilitado no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, junto ao Conselho Regional de Medicina. Então, tudo isso hoje, via internet, você consegue fazer isso aí. E eu acho que o terceiro e mais importante, né, é aquela empatia que você tem pelo profissional que você escolheu. Né? Uma coisa que é muito importante, a relação médico-paciente é uma coisa fundamental, é uma coisa fantástica. Se houver um bom relacionamento médico-paciente, dificilmente você vai ter uma evolução ruim em uma cirurgia. Quando a gente fala evolução ruim, não é um resultado ruim, é um pós-operatório complicado, é uma intercorrência qualquer que muitas vezes é uma coisa pequena, mas se houver uma parceria, vamos dizer assim, entre o médico e o paciente, eu acho que a gente consegue resolver isso aí muito bem. E é sobre isso mesmo que nós vamos falar. Existe alguma paciente que chega aqui querendo um tipo de cirurgia aí já definida, né, já decidida, e na verdade aquela cirurgia não é para ser feita nessa paciente? Isso é extremamente comum. Né? Hoje a facilidade de informação com o Google, com a internet, com esses grupos aí no Facebook, o que a gente observa? O paciente chega aqui no consultório já armado, já instruído, com muita informação. Informação de boa qualidade e também informação de qualidade péssima. Tem de tudo. Então, o que é fundamental? Esclarecimento. Então, gente, vocês que vão consultar têm que aproveitar a consulta com o médico, tem que perguntar, tem que tentar esclarecer, tem que ouvir o que o médico tem a falar para vocês. Porque muitas vezes você chega com um desejo, com uma vontade e sai frustrado da consulta. E outra situação, doutor, eu vi uma cirurgia sendo feita, né, um resultado de uma cirurgia numa amiga minha e quero que fique, né, exatamente como ficou nela em mim.
essa cobrança é diária para a gente. Mas o que a gente tem que deixar claro é o seguinte: você cicatriza de um jeito, o seu tipo de pele é de um jeito, a sua cicatrização é de um jeito. A da sua amiga, a da sua vizinha, a da sua comadre é completamente diferente. A estrutura de corpo, a genética, tudo isso é individual, é personalíssimo. Uma pessoa é de um jeito, outra pessoa é de outro. Então, o que a gente tem que deixar bem claro nessa situação? Tecnicamente, os procedimentos que a gente vai fazer em você, na comadre, na vizinha, né, são basicamente os mesmos. Agora, como você vai responder, como vai ser a sua evolução de pós-operatório, isso é individual. Então, essa mania, uma outra situação que é extremamente comum é com relação a tamanho de prótese, né? Porque muitas vezes a pessoa vem no consultório, doutor, eu quero colocar 200. Aí, você olha assim, aquele mulherão grandão, altão, aí você não fala nada, aí você vai examinar. Quando você examina, você coloca, bota a pessoa para vestir, a paciente para vestir a prótese, ela olha, ficou lindo, doutor. Que tamanho que é esse? 420. Não, doutor, mas eu não quero 420, porque 420 vai ficar muito grande. É pelo número, né? Mas e a exatamente. proporção, ela não consegue ter essa dimensão. Então, é nesse ponto, Priscila, que é fundamental. A relação médico-paciente, ela não pode ser quebrada. Entendeu? Então, tem que haver essa parceria, tem que haver essa confiança. Cumplicidade, né? Cumplicidade é uma boa palavra. Agora, o fundamental é que haja esse entendimento. Então, a consulta é o momento mais importante na definição. Né? Eu costumo falar muitas vezes para os pacientes o seguinte: olha, eu não estou aqui para falar o que você quer ouvir, eu estou aqui para falar o que você precisa ouvir. Por quê? Porque é aquela situação, muitas vezes chega uma paciente que já teve 3 gravidezes, que já tem estria na barriga, que já tem um excesso de pele danada, doutor, eu quero fazer uma lipo. Aí você conversa, examina, mostra para ela que tem um excesso de pele, que tem toda aquela flacidez de parede muscular. Então, que no caso dela, uma lipoaspiração ela vai ajudar, mas não vai resolver o problema dela. Então, ela tem que fazer uma cirurgia a mais, que seria, nesse caso especificamente, uma abdominoplastia, uma plástica de abdômen. Essa seria a indicação para Exatamente. ela. E isso muitas vezes causa frustração para o paciente. Mas eu acho que tudo que é explicado, tudo que é combinado, tudo que é bem ilustrado e tudo que é justificado, uma coisa é eu chegar, te examinar, colocar você aqui na minha frente, te examinar, te mostrar, você está entendendo por que a gente tem que fazer isso? Aí no final da consulta ela fala, doutor, o senhor tem razão. Outra coisa é você chegar e falar, mostra a barriga aí, minha filha. Ah, tá, você tem que fazer uma plástica. Não é assim que funciona. Como assim, né? Então, esse diferencial, eu acho que é fundamental. A gente tem que ter esse cuidado, tem que ter esse capricho. Você não perde tempo numa consulta. Na realidade, você está ganhando. Está ganhando você e está ganhando o paciente. Porque está ganhando informação, porque está ganhando confiança, porque está ganhando essa cumplicidade que você falou. Com certeza, é importantíssimo. Isso. E no próximo bloco, nós vamos falar sobre uma grande novidade que o Dr. Adriano está trazendo aqui para o Espírito Santo. Não perca! O programa Viver Melhor está de volta e hoje com o cirurgião plástico Adriano Trindade, que conversamos anteriormente no primeiro bloco sobre mitos, sobre afinidade médico-paciente, mas agora nós vamos saber da grande novidade, né, doutor? O que está trazendo aí para a Vitória? Pois é, Priscila, isso é uma técnica, não é uma coisa recente, né? O princípio de funcionamento dele já é um princípio bastante antigo, mas é uma novidade em termos de tecnologia e segurança, né? É o que a gente chama de sutura silhuete. O que é isso? Isso, na realidade, é uma evolução do fio russo. Né? Uma história comum é aquela história da Hebe Camargo, né, que já usava bastante, e perguntaram uma vez para ela qual era o único procedimento, se haveria algum procedimento que ela não gostaria de ter feito ou que incomodasse. Ela falou o fio russo. Mas não pelo resultado. Né? Adepta a cirurgias plásticas. Exatamente. Não pelo resultado, mas pelo incômodo que aquilo ali causava. Esse problema foi resolvido agora. Então a gente tem uma técnica hoje segura, bastante segura,
com um material que é um material muito mais evoluído, né? A medicina cada vez mais ela tende a usar materiais que são materiais orgânicos. O que são materiais orgânicos? São materiais que são absorvíveis, que têm uma função biológica diferente de um fio metálico que simplesmente vai fazer uma atração mecânica. Então essa é a ideia e o princípio de funcionamento do fio. E para qual público essa técnica? Entenda. Hoje a gente tem mulheres aí, homens também de 35, 45, até 50 anos, que já começam a apresentar alguns sinais de envelhecimento, né? E esse paciente chega, a gente tem essa demanda no consultório, na clínica da gente, esse paciente chega e como que você vai muitas vezes indicar uma cirurgia num paciente desse? Ele não aceita ainda, não está na hora, e realmente não está no momento da gente fazer. Existem muitas técnicas hoje, laser, radiofrequência, uma série de coisas que para estimular a melhora, mas muitas vezes você não consegue um resultado bom, um resultado adequado, um resultado que satisfaça o paciente. Esse procedimento é um procedimento que vem ajudar, vem somar nesse arsenal. Entenda, não é um procedimento que é indicado para todos, mas para um grupo seleto de pacientes que com certeza vão se beneficiar. E como é que é realizado esse procedimento? É no hospital? É dentro de um consultório? Esse procedimento é um procedimento ambulatorial, um procedimento que é feito na clínica, um procedimento que é feito a nível de consultório, com anestesia local, não há cortes, não há incisões, não dá ponto, não tem nada disso. É um procedimento que é feito com anestesia local e através de uma punção e a passagem de um fio, né, que é exatamente esse fio de sutura em cones, que aí você faz a aplicação de anestesia local, tópica, somente nos locais onde você vai fazer a passagem da agulhinha que vai guiar o fio. É feito no consultório, um procedimento confortável, um procedimento rápido e o que é mais importante, de resultado rápido, de resultado praticamente imediato. É isso, doutor. Quanto tempo a gente vai ver esse resultado? O tempo de duração, vamos dizer assim, do melhor efeito desse fio é de 1 ano e meio até 2 anos. Lembrando sempre, né, que muitas vezes os pacientes, a gente faz o procedimento, ele acha que vai parar de envelhecer. Né? Isso é comum para qualquer tipo de cirurgia, para qualquer tipo de procedimento. Você fez um procedimento, você acha que o médico apertou um botãozinho e parou o tempo. Parou. Não é. A gente continua envelhecendo, a nossa pele vai ficando mais flácida, a gente continua produzindo, começa a produzir menos colágeno, menos fibra elástica. Né? Então, os sinais de envelhecimento vão aparecendo. E essa técnica pode ser feita em todo o rosto? Ela é especificamente, o princípio de funcionamento dela foi para esses casos de flacidez facial, né? Para aquela bochechinha de bulldog que já está caindo e muitas vezes um preenchimento só você não vai ter um resultado satisfatório. Então, como eu disse, é uma técnica muito boa, muito avançada, que serve como um adjuvante. Entenda, as outras técnicas que estão aí vão continuar trabalhando, vão continuar ajudando, mas essa técnica é uma técnica que veio somar, que veio auxiliar, melhorar. E que bom que a tecnologia ela vai se reformulando e temos essa técnica aí, eu acho que maravilhosa, né? Uma grande novidade aí. Existe alguma contraindicação? Teoricamente, algum paciente que tivesse alergia ao ácido polilático, ao ácido hialurônico. Mas como esse ácido é um ácido orgânico, dificilmente você desenvolve. As reações a esse tipo de procedimento são reações tópicas, que você tem como se você fizesse uma punção de uma veia. Isso aí vai ter um incômodo, um inchaço de um procedimento, depois por uma média de 2, 3 dias, que vai melhorando até que você haja uma acomodação da pele, mas nada demais. E a procura, doutor? Os homens também estão aderindo a essa técnica? Também procuram, e é uma coisa que surpreende. Por quê? Porque os homens eles não são tão corajosos, vamos dizer assim, como as mulheres, para se submeter a uma cirurgia. Dificilmente você vê um homem, a não ser que seja um caso grave, já que não teria nem indicação para o fio, mas um caso grave, que já seja um caso já de uma senilidade, que você tem que fazer um reposicionamento cirúrgico. Eu, como cirurgião, gosto de operar. Mas para esse tipo de situação, eu acho que a aplicação desse fio de sutura em cone, ele é muito bom. Você vai ter um resultado muito bom, você vai ter um rejuvenescimento rápido, seguro, estável, com uma taxa de afastamento de trabalho, de convívio social muito baixa. Exatamente. A pessoa deve ficar quantos dias fora do trabalho, ou volta, retorna no mesmo dia? Como é que é feito isso? A rigor, a pessoa não precisa se afastar das suas atividades. É um procedimento que ela pode vir, fazer na hora do almoço e de tarde voltar a trabalhar. Né? Isso para os dias modernos que a gente tem hoje, né? Para a correria do dia a dia. É fundamental. Exatamente. Né? Dificilmente você consegue hoje chegar para uma pessoa e falar, você vai precisar ficar 30 dias afastado,
Ô doutor, mas eu quero viajar com a minha família, eu quero curtir minha esposa, eu quero fazer um passeio, eu quero fazer seja lá o que for. Como é que eu vou fazer minha cirurgia? Então só no ano que vem que eu vou passear? Não. Então você tem que procurar procedimentos onde você consegue fazer um bom resultado com uma mínima baixa, vamos dizer assim, da sua vida. Doutora, adorei a nossa entrevista. Hoje falamos sobre mitos, falamos sobre relação paciente-cirurgião, né? A importância disso, falamos dessa grande novidade. Faço convite para retornarmos, né? Outras vezes, para a gente poder conversar um pouco mais. E muito obrigada pela sua participação. Mas foi um prazer falar com vocês todos, e a gente está à disposição. E acho que é muito pouco tempo para a gente esgotar esses assuntos que são tão vastos, mas a gente está sempre à disposição de vocês. Foi um prazer. Você é o que você come? E quem vai responder a essa pergunta é a nutricionista Marcela. Seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Priscila. Doutora Marcela, realmente a alimentação é tão importante assim para a nossa saúde? Sim, a alimentação é fundamental para que a gente mantenha o equilíbrio da nossa saúde, um dos pilares, né? E qual a melhor opção na escolha das frutas? Realmente são as frutas da época? Sim, as frutas da época têm uma grande vantagem, porque elas têm um custo-benefício muito melhor, o sabor delas vai estar muito mais gostoso, muito mais doces, e além disso a gente tem a garantia que a fruta da estação ela recebeu menos agrotóxico para se desenvolver. Então é um benefício muito maior para a saúde e para o bolso. Ah, com certeza, é importante. E nessa escala, podemos falar de que frutas? Então, hoje a gente pode falar de mamão, maçã, que é uma fruta de todo ano, a mexerica, que é uma fruta que está bastante em alta agora, a laranja. Então são todas frutas do inverno. A maçã eu ouvi falar que é antioxidante, é verdade? Exato, a maçã tem uma grande variedade de vitaminas e minerais e a gente costuma dizer especialmente da pectina, que é um tipo de fibra que ela contém na casca, que é uma fibra especialmente solúvel. Então ela ajuda na questão do trânsito intestinal. E além disso, ela proporciona muita saciedade. Eu não devo então retirar essa casca para o consumo? Não, eu devo fazer higiene de forma correta para eu poder consumir essa casca, porque na casca eu tenho grande parte de vitaminas e minerais e também a maior parte das fibras. Interessante perguntar, porque às vezes nas folhas a gente ouve falar que deve colocar, né, numa solução própria, né, para desinfetar. Agora, e nas frutas? Por exemplo, para lavar uma maçã, como é que eu faço essa higiene? A higiene pode ser usada, padronizada para todas as frutas, verduras e legumes. O que a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, que seria na solução de hipoclorito de sódio, que é um produto que hoje a gente encontra facilmente nos supermercados. O que a gente tem que tomar o cuidado é a questão do tempo que a gente vai deixar aquele produto na solução. Porque se for uma fruta mais sensível, por exemplo, um morango, a gente não deve deixar tanto tempo. O tempo médio é de 10 a 15 minutos. E aí a gente vai ter que observar essa questão da sensibilidade da fruta, porque senão ela acaba se desmanchando, se deteriorando na solução. Ou seja, lavar somente em água corrente não basta. Não basta. E qual outra fruta que a gente pode falar que está aí, né? Fruta da estação? Então, a gente tem a laranja e a mexerica, que são de famílias muito parecidas, que tem uma grande quantidade de vitamina C. E, além disso, elas têm a fibra, que também está contida não na casca, também na casca, mas normal não é a gente consumir, mas sim no bagaço, que é uma parte super importante que muitas vezes as pessoas jogam fora, achando que aquilo não presta para nada. Agora, eu ouvi dizer que o suco de laranja é muito calórico. Sim, o suco de laranja ele é muito calórico, não só pela laranja, mas pela quantidade de laranjas que a gente usa para fazer um copo de suco. Então a gente acaba utilizando todo o sumo da fruta, que é rico em açúcar, a frutose, e a gente acaba dispensando o bagaço, que é rico em fibra. Então assim, se a gente quiser fazer um suco mais nutritivo, a gente pode optar por colocar a laranja e colocar uma fonte de fibras, seja ele parte do bagaço ou seja colocando um outro alimento, por exemplo, a couve, que aí a gente faz um suco verde, que é rico em fibras, pela questão da folhagem. A gente pode estar colocando outros vegetais, outras frutas que são mais ricas em fibra, como a própria maçã que a gente falou. Agora, por exemplo, o abacate. O abacate não é uma fruta da época, né, dessa época.
ele engorda muito, ele tem muito óleo. Sim, o abacate ele é uma fruta rica em gordura, que é uma gordura insaturada, uma gordura especialmente benéfica para o nosso organismo, rico em ômega 9, que é uma substância que vai ajudar na questão do anti-envelhecimento, na questão da saúde do coração e também na saúde do cérebro, porque ele tem uma gordura que protege todos os neurônios, toda essa conexão. Mas para quem quer emagrecer, para quem está fazendo uma dieta, não. Depende. A gente pode dizer que podemos utilizar com moderação na quantidade. E não aquela vitamina que a mãe da gente fazia com muito açúcar. Exatamente, essa vitamina fica de fora, mas a gente pode estar utilizando o abacate, até porque por ser rico em gordura, ele promove uma saciedade muito boa. Então, associado a outras frutas com porções pequenas, não tem problema nenhum. E a banana engorda? Então, a banana também é uma categoria de frutas que a gente tem rico em complexo B, que elas fornecem energia. Então, por isso esse mito de dizer que banana engorda. Mas é importante a gente sempre lembrar da quantidade que a gente vai estar utilizando e os horários que a gente vai estar comendo essa fruta. Então, fora isso, não havendo exagero, não tem problema algum. Com o problema da obesidade, doutora, é normal, e até nas minhas perguntas, isso engorda? Como é que é calórico? Hoje é muito natural com o problema da obesidade que nós temos aí. Então, eu vou te pedir algumas dicas para a gente fechar essa parte. Existem algumas frutas que eu posso comer à vontade, que não vão me engordar? Então, eu acho que é muito importante as pessoas pensarem que a obesidade não vem originada de excesso de frutas, verduras e legumes. Então, assim, o primeiro ponto é esclarecer isso. A obesidade é um excesso de produtos industrializados, ricos em gordura saturada, em gorduras trans, que aí já seria assim, não poderia dizer que a gente pode comer todas as frutas e verduras à vontade, porém, a gente deve ter cuidado com a questão dos industrializados. Muito obrigada pela sua participação no programa Viver Melhor. Obrigada. E o programa não para por aqui. No próximo bloco você vai saber como selecionar as frutas na hora da compra. Voltamos já. No bloco anterior nós falamos sobre a importância do consumo das frutas. Agora, como escolhê-las da forma correta? Quem responde a pergunta é a gastrônoma Tatiana Perim. Tatiana, é um prazer tê-la em nosso programa. Prazer, Priscila. Agora, como escolher as frutas? A gente gostaria de saber, para quem está em casa, como escolher de forma correta. É difícil? Olha, na verdade não é difícil. A escolha da fruta é primordial, porque a escolha da fruta correta, ela vai consequentemente dar um resultado final muito melhor na sua receita, ou até na sua alimentação do dia a dia. Temos aí as laranjas. Tem alguma dica para a escolha das laranjas? Temos sim. As laranjas são itens assim, são alimentos que estão normalmente no dia a dia, né, na nossa mesa, sempre disponível, né, ao alcance das crianças, que é usada tanto no suco, ou em algum bolo, ou em alguma sobremesa, enfim. Quando você for comprar a laranja, fique sempre atento, porque as laranjas mais pesadas são as que vão conter mais suco. Então evite aquelas laranjas mais leves, ou que tenham a casca muito molenga, né. Pensem bem antes de escolher. Escolha as mais firmes, né? As que têm mais peso, a casca sempre mais lisa e brilhante. Eu vou agora pegar uma fruta para vocês terem uma ideia de como vocês podem identificar a diferença. Essa laranja, intencionalmente, né? Nós pegamos ela no depósito porque ela não estava aqui para o consumo. Observe como você consegue identificar a diferença. Ela é cheia de ranhuras, fissuras na casca, tá vendo, Priscila? Ela é mais mole. Muita diferença. Ela não tem a superfície dela lisa. Então, consequentemente, Priscila, essa laranja aqui, ela pode correr o risco de estar até com aquele gostinho meio podre, de podridão, já? Por isso que algumas pessoas, quando compram algum suco de laranja, seja num restaurante, onde for numa lanchonete, sente aquele gostinho um pouco mais de passado. Isso. É proveniente dessa laranja já. O abacate parece que é muito simples, ou não? Sim, o abacate é muito simples. É uma fruta também
pouco utilizada por nós capixabas, né? Mas é uma fruta nossa, então a gente tem que sim fazer o consumo dele, principalmente na vitamina, aquelas gotinhas de limão que ficam perfeitas, bem geladinho, né? A escolha do abacate é muito tranquila. Sempre observando aquele abacate que tenha toda a superfície dele com nenhuma perfuração, nenhuma rachura, nenhum aspecto de podridão. E a dica é, pegou o abacate, balançou, pena que o telespectador não consegue, né? Esse aqui, por exemplo, não está no ponto ideal para o consumo, porque eu balançando ele, eu não consigo identificar que o caroço dele está solto. Se eu quiser levá-lo para casa, eu vou ter que deixá-lo madurar. Agora, então, se eu tenho intenção... o ponto é esse, né? O caroço solto está pronto para o consumo. Para o consumo. Então, se eu penso já em levá-lo para casa e hoje já fazer aquela vitamina especial para o filhote, eu já faço esse movimento. Se eu perceber que o caroço ele já se desprendeu da massa do abacate, está no ponto correto já. Vamos para a maçã? Vamos para a maçã. Bom, Tatiana, chegamos na maçã. O que temos de informação sobre a maçã? Optem sempre pela maçã de coloração mais avermelhada. Por que mais avermelhada, Priscila? Dessa forma, você vai garantir que esse fruto seja mais doce, tá? Avermelhada e com a superfície sempre lisa e brilhante, como essa, por exemplo, tá? Eu trouxe para vocês aqui, visto que ela não está na gôndola, né? Maçãs que não estão com um aspecto bom para consumo. O que você tem que evitar então, Priscila? Essa aqui, logo de cara, você já vê que ela realmente não tem como ser consumida, e muito menos comprada, né? É lógico que ela chegou ao extremo dela, de podridão, mas você muitas vezes encontra na gôndola, no supermercado, maçãs com pequenas podridões assim. E que você leva para casa em contato com outras, e você sem perceber, quando você vai consumi-la, ela está toda podre por dentro, aquele aspecto marrom, e toda aquela podridão interna, aquele sabor péssimo, e ela fica até meio esponjosa. Então essa maçã você tem que evitar. Bom, chegamos na hora da banana. Para finalizar, Tatiana, eu tenho uma dúvida. É que eu levo a banana para casa e ela dura tão pouco. Como escolher para durar pelo menos 3, 4, 5 dias? Para essa dica é muito simples, Priscila. Evite comprar a banana toda madura, ela já toda amarelada. Tente então comprar essa banana verde, mas com pequenos pontos também amarelados. Por exemplo, essa banana aqui, ó, é uma banana nanica, ela não está nem totalmente verde, porque se você comprar ela totalmente verde, ela não vai amadurar na sua casa. Então você vai comprar ela verde com pontos amarelados. Com isso você vai garantir que essa banana ela permaneça por mais tempo. E nunca coloque na geladeira. Tenham sempre essa dica, a banana não vai para a geladeira. Se você levá-la para a geladeira, ela vai escurecer a casca todinha. E, consequentemente, a massa dela também não vai ficar boa para consumo. O local da banana na sua casa é no local também arejado, onde tem uma luz não intensa, uma luz normal da cozinha, fresco, que aí sim você vai conseguir fazer com que essa vida útil da banana ela se estenda um pouco mais. Né? Agora um exemplo aqui de banana que não deve ser consumida. Nós trouxemos, né, para mostrar aí para os nossos telespectadores. Isso, pegamos lá no depósito. Né? Ó, essa aqui é o tipo de uma banana que você não deve comprá-la, né? Essa banana ela já sofreu uma fissura. Então ela sofreu essa fissura onde ela foi levemente despencada e ela está aqui exposta. Consequentemente, ela deu uma abertura para micro-organismos, né? E bactérias que possam estar infiltrando nesse alimento. Então não é ideal para o consumo. Mesmo que você faça uma retirada parcial, não é interessante. Bom, aprendemos muito hoje e queremos saber mais sobre a vida saudável, Tatiana. O programa Viver Melhor convida você para estar com a gente aqui, ensinando, dando dicas, né, sobre qualidade de vida. Foi um prazer. Igualmente, foi um prazer estar com vocês. Espero retornar com certeza. O programa Viver Melhor de hoje fica por aqui. Obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Agora você pode nos ajudar a fazer um programa ainda melhor. Encaminhe sua sugestão para o e-mail que você vê aí na sua tela. Nós temos um encontro marcado no próximo programa. Até lá!